Olá, caros amigos e seguidores do programa Passa a Bola, o programa sobre desporto da Rádio Transforma, como vocês sabem, e que aborda sempre a semana que, a nível, sobretudo, futebolístico, a semana passada, que gerava várias expectativas em todas as ligas, praticamente da Europa, uma vez que começavam as competições europeias mais importantes. A Liga dos Campeões e a Europa League. Em termos nacionais, as expectativas saíram bastante frustradas, uma vez que duas equipas, o Braga e o Benfica, perderam ambas em casa e apenas o Porto, que dominou claramente um Shakhtar um pouco débil, mas que pareceu dar o passo em frente. Mas no contraponto, na Liga, com o Gil Vicente, pareceu que realmente deu dois passos atrás. Concordas com esta visão, Diogo? Olá a todos e mais uma vez obrigado por acompanharem o nosso programa e concordo a 100%, Rui, porque nós na semana passada apresentamos assim algumas cautelas relativamente ao que poderia ser o jogo do Porto na Liga dos Campeões contra o Shakhtar, pelo que tem vindo a demonstrar no Campeonato Português. E a realidade é que no jogo contra o Shakhtar o Porto jogou bem, principalmente ali aqueles primeiros 30 minutos da primeira parte. Portanto, deu para perceber, eventualmente os melhores da época. Sim, deu para perceber que o Porto queria resolver o jogo cedo, para depois também, se calhar, abrandar o ritmo e jogar de uma forma mais segura. E a realidade é que o Porto jogou bem, marcou 1-0, depois acabou por se deixar empatar, mas depois marcou logo o 2-1 e o 3-1. Jogou bem, não foi assim uma exibição 100% convincente, porque depois o Porto adormeceu muito o jogo e vi vários portistas, e eu compartilho dessa opinião, que o Porto podia ter continuado... mas não manteve o ritmo. Não manteve o ritmo, podia ter continuado a pressionar, a jogar... Fez talvez uma gestão. A jogar com mais rapidez, para se calhar marcar mais 2 ou 3 golos, até mesmo para dar confiança à equipa, porque eu acho que também um dos pontos... para o Porto não estar a jogar de forma muito convincente é a falta de confiança por parte de alguns jogadores. Mas essa falta de confiança derivada de quê? Se jogam, a priori têm a confiança do treinador. Sim, mas eu acho que é falta de confiança pelos resultados que o Porto tem vindo a apresentar, porque apesar de ter ganho grande parte dos jogos, são exibições que não convencem e os jogadores devem sentir que há um certo descontentamento por parte dos adeptos. E sentem essa pressão e essa pressão dá origem a essa falta de confiança. Mas no jogo da Liga dos Campeões o Porto ganhou e foi importante até para o ranking, financeiramente, e para o ranking português, mas também a realidade é que jogou fora, mas a realidade é que foi contra um Shakhtar, que é uma equipa que não está no seu melhor. O Shakhtar, que até costuma ser uma equipa, em tempos normais, antes da guerra, era uma equipa competitiva e que marcava sempre presença na Liga dos Campeões. E é uma equipa que está muito fragilizada. Penso que o guarda-redes do Shakhtar, no dia do jogo, tinha perdido o irmão há 6 dias, portanto estava a jogar com psicologicamente os ucranianos não podem estar bem, por uma vez estão em guerra. Portanto, e os jogadores não são imunes a isso. Exatamente. Portanto, o Porto ganhou de forma justa, mas também temos que fazer a ressalva de que o Shakhtar estava muito fragilizado e não é uma equipa a 100%. Mas, se permites, continuando, pareceu que deu um passo à frente no jogo com o Shakhtar. Sim. E a minha pergunta é que, depois do jogo com o Gil Vicente, o que é que tu achaste? Deu um passo à frente ou manteve-se na mesma? Parecia que ia dar um passo à frente, tendo em conta ali aqueles primeiros 15 minutos, 20 minutos de jogo, que o Porto entrou bem, a pressionar, a querer marcar golos e acabou por marcar... A ser um pouco como no jogo do Shakhtar. Sim, e um pouco o Porto que nos habituou nos últimos anos, assim, uma equipa intensa, a pressionar. Se calhar não há assim um futebol muito brilhante, mas nota-se que os jogadores querem marcar golo, pressionam o adversário. Com ritmo, e acho que nos primeiros minutos o Ivanjaime esteve muito bem. Aliás, para mim foi dos melhores jogadores do Porto no sábado contra o Gil Vicente. O Porto acaba por marcar o primeiro golo e depois adormece, deixa... Parecia que ia ganhar o jogo a seu belo prazer, mas depois... Sim. Baixa muito o ritmo do jogo. Até parece que dá a iniciativa ao Gil Vicente. Não sei se também é estratégico, no sentido de deixar o Gil Vicente subir mais para depois o Porto aproveitar o contra-ataque. Mas é que o Porto nem contra-ataque aproveita. O Porto recua, defende
E o Gil Vicente, que tem uma boa equipa, pratica um bom futebol, teve lá ocasiões para marcar muitos golos, e se não fosse o Diogo Costa, que para mim foi o melhor jogador do Porto no final do jogo, por ser o mais decisivo se não fosse o Diogo Costa, o Porto tinha empatado o jogo ou até mesmo perdido o jogo. E o problema que se tem visto no Porto é que o Porto tem ganho jogos, está em primeiro, tem vindo a pontuar, mas são exibições... Sempre nos períodos de compensação, não é? Na maior parte dos casos. São exibições muito apagadas, muito cinzentas, e que os adeptos nota-se que estão descontentes. Aliás, quando estava 1-1, ouvia-se lá vários assobios, porque realmente o Porto, 1-1 no Dragão, não conseguia criar oportunidades de perigo. Mas tu imputas realmente estas exibições muito cinzentas, imputas ao treinador, uma vez, por exemplo, o PP, sim. O Pepe não jogou, não é? Sim, e até gerou uma certa polémica porque Sérgio Conceição, no final do jogo, disse que não entendia as justificações do departamento médico, que é no mínimo estranho, sobre a situação clínica do Pepe, que impediu de jogar porque ele, segundo ele disse, tinha preparado o jogo com o Pepe a titular. Mas também temos uma surpresa, porque o PP vem do ano passado e começou a época como indiscutível, como um desequilibrador, e pensava-se até que seria o substituto mais natural dentro do plantel para substituir o Otávio. Sim. E não é isso que está a acontecer. Ele está a apostar no André Franco. Sim. E o PP está no banco. Concordas com a decisão do Sérgio Conceição nesse aspecto? Eu não concordo, porque para mim até é pecado meter o PP a defesa de direito, para começar. É um jogador que desequilibra muito no ataque. Agora nem a defesa nem a média. Sim, mas ele na época passada jogou muitas vezes, jogou mais vezes a defesa de direito do que a extremo direito. O João Mário esteve lesionado e era a principal opção, ou era o PP. E também vi muitos adeptos esportistas a criticar a aposta do Sérgio Conceição no André Franco. Tudo bem que ele se calhar melhorou e anda a jogar com mais confiança, mas não podemos comparar a qualidade do PP com o André Franco. O PP é muito melhor jogador, é um jogador que desequilibra mais, rápido, dribla bem os adversários, tira bons cruzamentos até. E não sei se também será o momento de forma do PP, não sei se o Sérgio Conceição pensa que ele está em baixo de forma e mete-o no banco. Mas fizeste a questão são os tais bastidores que nós conhecemos. Nós só podemos, só tu, neste caso, só podes comentar aquilo que vês, não é? Não sabes o que vai acontecer durante a semana. Mas fizeste a pergunta, Rui, se eu questiono algumas decisões do Sérgio Conceição e se eu responsabilizo... táticas. Sim. Eu responsabilizo o Sérgio Conceição porque grande parte do plantel do Porto vem da época passada. Tudo bem que o Porto perdeu peças importantes como o Uribe, como o Otávio, mas é obrigação o Porto apresentar mais, principalmente no campeonato português. Porque o Porto, como já dissemos, até foi buscar bons jogadores e o Porto é um clube grande em Portugal. Portanto, eu como adepto portista exijo muito mais. E tudo bem que vêm dizer... Penso que todos os adeptos portistas que são exigentes exigem muito mais, apesar de estarem em primeiro. Sim, não é? sim. Vêm dizer que o Porto ganhou praticamente todos os jogos, está em primeiro. Mas eu, apesar de ser jovem, tenho 23 anos, eu sou do tempo em que os adeptos portistas, eu incluído, dizíamos que não bastava o Porto ganhar, era preciso o Porto ganhar e jogar bem. Coisa que não se tem constatado nos últimos tempos. E no sábado, a única coisa positiva que eu tiro do jogo é realmente a vitória, que depois o segundo golo do Porto até cai um bocadinho do céu, lá está, num cruzamento para a área do Eustáquio, que num momento que nem se previa o Porto conseguir dar a volta ao empate. Talvez bola parada. Como é que efetivamente aconteceu? Porque, novamente, o Porto, vendo-se numa situação complicada, não estava a perder o jogo, mas estava o jogo empatado, numa situação complicada, não consegue fazer com que o adversário recue, não consegue pressionar e não consegue criar ocasiões de perigo para, neste caso, resolver o jogo. Sim, foi um jogo, por vezes os grandes jogam mal, mas criam muitas oportunidades. Neste caso, penso que até foi o Gil Vicente que criou as melhores oportunidades, daí o Diogo Costa ser a figura do jogo. Rui, só para terminar, fazendo aqui uma comparação do jogo da Liga dos Campeões com o Campeonato Português.
esta semana do futebol do Porto resume-se. O Porto europeu não serve para o campeonato português. E porquê é que eu digo isto? Porque na Liga dos Campeões o Porto costuma jogar bem e apresentar bons resultados. Mas porquê? Porque na Liga dos Campeões as equipas são mais ofensivas, abrem mais espaço na defesa e o Porto, quer queiramos, quer não, é uma equipa que com espaço é muito perigosa. Uma equipa que, defendendo bem, depois saindo no contra-ataque, tem o Galeno, tem neste caso o Ivan Jaime, se quisermos tem o Gonçalo Borges, tem jogadores muito rápidos que no espaço... O próprio Taremi, que no espaço decidiu muito bem. E foi um pouco isso que aconteceu contra o Shakhtar. Só que o problema é que no campeonato português as equipas, mesmo o Gil Vicente, que é uma equipa ofensiva, que fez lá boas jogadas, são equipas que defendem muito recuado e defendem bem. E, portanto, o Porto é uma equipa que, contra adversários que jogam muito na defesa, está com pouco poucas espaço, soluções. É uma equipa com muitas dificuldades. Quer queiramos, quer não, a ideia de jogo do Sérgio Conceição acaba por ser uma ideia de jogo de equipa pequena, ou seja, uma equipa que defende bem e depois, quando tem oportunidades, sai rápido e cria oportunidades. Certo. Mas passamos de um Porto vitorioso, ao fim e ao cabo, apesar das críticas, e penso que justificadas do Diogo, foi um Porto vitorioso, ganhou os 2 jogos e se mantém na liderança da Liga. A grande desilusão, penso eu, foi o Benfica. O Benfica recebeu o Casino de Salzburgo, era claramente favorito, pelo menos nas nossas opiniões, portanto, nas opiniões emitidas aqui neste país, mas o jogo foi totalmente inesperado. Aconteceu uma derrota e por 2 golos de vantagem, 2-0 do Casino de Salzburgo. O que é que aconteceu ao Benfica para Fernando Jorge para não se impor perante este clube austríaco que mostrou bom potencial, mas que não será um papão da Europa? Ora bem, antes de mais, olá a todos que nos vão acompanhar, e é muito fácil e muito sucinto o que aconteceu ao Benfica. O Benfica, mesmo com 10, na minha opinião, foi superior ao Salzburgo, só não ganhou por 3 razões. Primeiro, a má constituição da equipa inicial, culpa do Roger Smith. 2 erros graves entre os 8 e os 10 minutos, de Trubin, que sai em falso e dá um murro na cabeça de um jogador do Salzburgo e, portanto, é penalti. Não é? E o António Silva depois também inadvertidamente, uma bola que vai à barra e ele podia deixar marcar o avançado, eles faziam o 2-0 na mesma e ele mantinha-se com 10. Depois, uma grande noite do guarda-redes do Salzburgo, o Schlager, que foi o melhor em campo para mim, portanto está tudo dito relativamente ao jogo. Nada está perdido, é preciso o Benfica recuperar agora estes 3 pontos fora. Ou seja, provavelmente, e eu já ontem houve outro jogo também em que o Trubin alinhou e foi a mesma coisa, cometeu os mesmos pecados, embora o Portimonense não tivesse feito grandes ataques, já vamos falar mais a seguir. O Trubin para mim continua na mesma. Com os guarda-redes trocados, o Benfica mesmo com 10 tinha ganho o jogo, porque o Trubin não me convence. Nem o Trubin, nem o Artur Cabral, que joga a gasóleo, e portanto ele meteu ontem para levar uns minutos, mas aquilo está muito longe. Enquanto o Sporting acertou cirurgicamente nos jogadores que necessitavam o Amanhã Mourinho, o Benfica dá-me a impressão que vai ter aqui dois bluffs. Quer no guarda-redes e o outro na ponta de lança também. Este é fundamental porque é o guarda-redes, não era pela baliza que o Vlaco Dimos e que o Benfica estava, não é que estivesse necessitado de outro guarda-redes superior ao Vlaco Dimos, estava, esse é certo, mas gente trocar o Vlaco Dimos para um melhor é uma coisa, trocar o Vlaco Dimos para um muito pior e que nem estilo tem de guarda-redes, na minha opinião, muito dificilmente o Benfica vai ter sossego com o Trubin. E vamos aguardar para o jogo de sexta-feira, que vai ser contra o Porto. Vamos ver. Relativamente ao Braga, com o Nápoles, era aquilo que eu tinha dito, dificilmente o Braga ia ganhar ao Nápoles. O Nápoles não é a mesma equipa também, porque o seu treinador saiu e agora tem outro, está mais fraco, tem outra maneira de jogar. E o Sporting vai até ter azar, porque o defesa central, o Niakité, marcou na própria baliza e o Pizzi ao fim acerta no poste e pode fazer a vitória e os 3 pontos ao Braga, que eram fundamentais, quer para ganhar os 3 milhões e para ganhar os primeiros 3 pontos. Relativamente ao Porto, o Diogo já disse tudo, só dizer que este que já está é muito fraco no Porto, poderia perfeitamente ter dado mão de cabazada, porque eu tinha dito aqui na análise ao jogo, antes do jogo, entre o Shakhtar e o Porto e os outros, tinha dito que era um escuro,
um pontapé no escuro, porque ninguém conhece esta equipa do Shakhtar. Aqueles brasileiros que o Shakhtar tinha quando tinha potencial em dinheiro, não é? E tem, mas agora com a guerra perderam-nos todos, eles jogaram com os jogadores da casa e um que estava lá, até mais velho do que ele, com uma grande barriga e tudo, jogava lá a central, tem 36 anos ou 37, e portanto o Porto fez a obrigação de ganhar. Pôs-se um bocado a jeito naqueles primeiros minutos, marcou primeiro, depois deixou-se empatar, mas via-se nitidamente que o Porto se acelerasse e ganhava o jogo com relativa facilidade. Relativamente ao Sporting, para aproveitar, o Sporting matou o erro na Áustria, também com uma equipa austríaca, também no Sturm Graz, que é uma equipa como o Salzburgo, mas mais velha, cerca de um ano. Atenção que a equipa do Salzburgo é a equipa mais nova das competições europeias, não é? Tem uma média de 22 qualquer coisa, não é? Portanto, eles correram muito, não é? Tem uma grande equipa, mas correram muito. São indivíduos novos, estão bem trabalhados. Os treinadores, eu até pensava que o treinador que tinha feito por Salzburgo e por Sturm Graz a seguir, porque os treinadores são muito parecidos. Eu olhei para este gajo foi treinador do Salzburgo e agora também já é do Sturm Graz, tem os jogos e tal. São muito parecidos. Não sei se são gêmeos ou não, são muito parecidos. É uma equipa mais fraca e o Sporting com algumas nuances do Amorim, poupanças, não é? Porque o Amorim faz sempre isto e faz bem. Esta rotatividade de alguns jogadores, depois teve necessidade, porque o jogo não estava a correr de feição para o Sporting ganhar os 3 pontos que eram fundamentais, para começar bem. O Rubem Amorim, com as alterações, ia meter aqueles indivíduos mais credenciados, o Sporting ganhou muito bem e ganhou os 3 pontos. E até, digo mais, já havia as equipas que estão lá ou que vão ficar apuradas a nível da Europa League. O Sporting é um candidato a ir à final juntamente com o Liverpool. É as melhores duas equipas que eu vejo lá em melhor forma de momento e com boas equipas. Diogo Leite, também concordas, vistos os jogos, o Benfica, o que é que te pareceu? Foi só o Trubin o grande causador da derrota e em contraponto com a exibição do guarda-redes do Casino de Salzburgo. Sim. E Braga foi infeliz. Há um autogolo realmente de alguma forma caricato, porque o jogador não estava pressionado. E este Sporting, se realmente tu achas, por aquilo que viste e pelo que tens vindo a ver, é um candidato a ser vencedor da competição? Resumindo o que o Jorge disse, na minha opinião, podia ter sido uma jornada praticamente perfeita no que toca às prestações das equipas portuguesas nas competições europeias. O Porto ganhou, o Benfica tinha a obrigação de ganhar em casa contra o Salzburgo, o Braga era ali a questão mais difícil e o Sporting também tinha a obrigação para ganhar. Mas relativamente ao Benfica, o Benfica, apesar de tudo, jogou bem e, na minha opinião, falhou muitos golos, por mais mérito do guarda-redes do Salzburgo do que de mérito do Benfica. Claro que o jogo fica manchado pela má exibição do Turbine e pela expulsão do António Silva, que também ali, apesar de ser um jogador jovem, o António Silva, aquele momento é um momento de instinto, porque nós vemos ali a bola tão perto, temos aquele instinto de não a deixar entrar. Claro que ele podia ter tido outra postura, mas veio-se desculpar depois. O que muitos jogadores do Benfica podiam ter feito e não o fizeram. E o António Silva, apesar de ser jovem, já tem essa maturidade de assumir os erros. E pronto, o Benfica podia ter ganho e prejudicou-se a ele próprio, na minha opinião. O Braga, como eu já disse na semana passada, que apesar do Nápoles não estar tão forte como na época passada, era preciso ter muito, muito cuidado. E o Nápoles também falhou muitos golos em Braga. Claro que, na minha opinião, o empate era o resultado mais justo e o mais benéfico, tanto para o Braga como para o nosso ranking, mas infelizmente depois, naquele lance final, o Niakate faz o autogolo que dá a vitória ao Nápoles. Foi angular. E penso que neste momento o Braga só terá hipótese ali nos jogos com o União de Berlim. O Sporting terá condições para vencer a prova? O Sporting, na minha opinião, o Rubén Amorim não vê a Liga Europa como uma prioridade. Ele, este ano, vê como prioridade máxima o campeonato português. E, portanto, se ele conseguir fazer algumas poupanças na Liga Europa, ou se ele vir que a Liga Europa já estará a prejudicar o rendimento de alguns jogadores, como o Gyökeres, o Yulman, irá abdicar da Liga Europa. Mas se o Sporting começar a encaminhar-se bem na competição, penso que tem probabilidades de chegar longe, não ligar até à final, porque tem grandes colossos, o Liverpool, mas depois vêm também muitas equipas da Liga dos Campeões, equipas também muito fortes e que o Sporting terá muitas dificuldades em fazer frente. Chegar lá. Sim. Entretanto, para a Liga, nós consideramos o jogo da semana o Braga Boa Vista,
que deu aso a uma frase que de alguma forma será polémica, uma vez que a frase se resume a em Braga esperava-se um jogão, mas entretanto apareceu um ladrão. Esta é uma frase muito forte, penso que dirigida a Soares Dias. Fernando Jorge, tu viste o jogo, vais comentá-lo. Achas que o árbitro foi assim tão ladrão que realmente um ladrão desvirtua o jogo, não é? Sim. Sem dúvida nenhuma, eu vi o jogo e, portanto, o jogo aos 31 minutos acabou para mim, não é? Em termos pela expulsão do Seba, e por isso é que pusemos esta frase. Será justo ou injusto? Vamos lá ver. O Braga até começou melhor nos primeiros minutos, mais rápido sobre a bola, maiores transições, o Boa Vista um pouco mais a defender. A lesão do lateral direito, do Malheiro, o Petit meteu lá o Salvador Agra. O Salvador Agra é um indivíduo que faz coisas bem feitas e outras mal feitas, mas o Salvador Agra na frente, se falhar essas situações, é na frente. Na defesa é mais complicado, é como o guarda-redes, não é? Quando o guarda-redes falha, a bola está dentro da baliza. O Salvador Agra não reúne condições para jogar a lateral direito. O Luís Santos, na segunda parte, quando o Petit o meteu já com o jogo sem interesse nenhum, o Luís Santos mostrou que tem bons pés, é bom jogador e devia ter jogado ali, na minha opinião, o Petit logo de início. E não inventar. Pronto. Mas não foi por aí. O Braga marca um golo. O Ricardo Horta um bom golo, um atraso, e o Ricardo Horta aparece ali dentro da área a fazer 1-0. O Boa Vista só joga bem na maior parte dos jogos. O Boa Vista entra sempre mal nos jogos. Eu vejo ali no Bessa. E nos jogos fora. Este ano, sim, no Chaves foi um caso diferente, é uma exceção. O Boa Vista entrou bem e praticamente todas as vezes que a baliza fazia golo. Mas não é essa a imagem do Boa Vista no cômputo dos jogos gerais. O Boa Vista, de uma maneira geral, começa a jogar bem a bola. Está sistematizado com estes que podem jogar até agora, que são bons jogadores, têm ali bons jogadores. E o Petit está a fazer um bom trabalho também, atendendo que não pode ir buscar mais ninguém, não é? E isso traz as suas consequências em termos de lesões, como o Balheiro, por exemplo, e diz o Balheiro, diz outros, ou até sair em janeiro. E o Boa Vista começa, geralmente, quando sofre um golo, o Boa Vista começa a jogar, a engrenar. E foi o que aconteceu. O Boa Vista começou a subir mais um bocadinho, menos pressão do Braga, o Braga começou a não ter tanta bola, o Boa Vista começou a trocar a bola. Há uma jogada que o Seba Pérez intercepta, que foi um mau passe do Alzmurrati para o meio campo. O Seba corta a bola, mete no Makutá e o Makutá vê o Tiago Moraes a entrar muito bem, mete-lhe a bola e o Tiago Moraes faz um grande golo. Desde já digo que o Tiago Moraes foi o melhor jogo do Tiago Moraes para mim, mesmo até em termos de entrega. O Boa Vista também jogou com 10 e o Tiago Moraes agora mostrou um pouco do que tem que fazer. Tem que ter mais raça, mostrou ontem, mais solidário com a equipa, mostrou também, não é por acaso que o Petit no último jogo o tirou, praticamente ao intervalo, porque ele andava lá dentro para estar dentro do campo, é um bom jogador, e se interiorizar e meter na cabeça que pode ir longe, ele pode ir longe, porque ele tem futebol. E ontem quis-me parecer que o Tiago Moraes estava naqueles dias bons, que ele ia causar problemas ao Braga. Pronto, o Boa Vista empata 1-1 e a seguir temos um lance em que o jogo para mim acabou, praticamente. Em que o Seba Pérez entra ao Pizzi, nem sequer toca no Pizzi, portanto, para mim nem sequer falta é. Na Inglaterra era ridículo uma falta destas. O C. Soares Dias mostra o amarelo ao Seba Pérez, o Seba Pérez protesta com ele por causa do amarelo e indica lá ao fundo que houve uma jogada sobre o Tiago Moraes que levou uma pranchada e o Soares Dias não marcou falta nenhuma, nem mostrou o amarelo ao defesa do Braga, não é? Ao Nhakité, que devia ter levado o amarelo nesse lance. Acredito, pela maneira como estava a falar o Seba Pérez, que eles mostraram lá, que não tenha insultado o Soares Dias. E o Soares Dias mostra o segundo amarelo e expulsa o Seba Pérez e acaba o jogo nesse preciso momento para o Boa Vista. E depois foi um passeio para o Braga, ganhou por 4-1, podia ter ganho por 5, ou por 6, ou por 7, porque a equipa do Boa Vista psicologicamente veio abaixo e depois não estava a fazer nada. Eu até acho que o Ser Murta agora devia vir à praça pública, não é? E não apareceu até agora, não é? Não sei se vai aparecer ou não, e até incentivar os jogadores. O Boa Vista para mim até devia ter abandonado o campo. Porque isto está-se a tornar, conforme nós dissemos aqui no primeiro programa, que isto ia ser um campeonato do vale tudo. E certo que até agora, em 6 jornadas, tem acontecido de tudo. E, ingloriamente, esta é de bradar aos céus. Porque este Soares Dias é um senhor que está convencido que é o melhor árbitro português, é um indivíduo vaidoso, arrogante, não aceita ninguém,
podem meter o VAR que quiser a trabalhar com o Soares Dias, que ele não liga puto ao VAR. O Soares Dias, o ano passado, lembro perfeitamente, estou fresquinho nessa situação, contra o Porto, no estádio do Bessa, foi 2 vezes chamado ao monitor e de 2 vezes veio lá e fez siga. E desta vez foi lá ao monitor que foi chamado pelo VAR, não é? Pelo Luís Godinho, foi lá, o Luís Godinho deve ter de qualquer coisa na mão do Reizinho, marcou o penalti e ele veio lá todo satisfeito, é penalti, porque este senhor é um dos ladrões, e isto tem que ser dito, é um dos ladrões que aparece ali no Bessa. Aparece pouco, mas quando aparece prejudica sempre o Boa Vista. É engraçado que prejudica sempre o Boa Vista. E há determinadas equipas que este senhor é conforme a cor dos olhos. Porque numas situações reage de uma maneira e noutras situações reage de maneira diferente. Não está em causa a categoria do Soares Dias, que eu até acho que é um dos melhores árbitros. Acho. Só que é um indivíduo arrogante. É um indivíduo que não tem critério nenhum. Não tem critério não admite que errou, não é? Porque ir lá ao monitor e vir de lá com outra opinião, não é? Significa que ele que errou. Portanto, ele não admite isso. Já mostrou várias vezes, já vimos isso N vezes na televisão, o Sr. Soares Dias a ir ao monitor e vem de lá com a mesma opinião dele. Portanto, não vale a pena, quando houver um jogo, isso é que o Sr. Soares Dias é árbitro, escusam de levar para lá ao VAR. Fica mais barato porque escusam de levar para lá ao VAR, porque ele não liga nenhum ao VAR. Portanto, a partir desse momento, para mim, acabou o futebol. O jogo terminou ali. E o Boa Vista abandonava o campo. A derrota do Boa Vista é de 3 a 5 pontos. O Boa Vista 3 já perdeu também. E, pelo menos lá fora nos estrangeiros, já era mais uma risota, não é? Para ver o tipo de futebol que temos aqui na paróquia, que é uma vergonha. Isto é uma vergonha. E, portanto, isto estragou um jogo que, para mim, por isso é que eu digo ali, ia ser um jogão. Não tenho dúvidas nenhumas que ia ser um jogão competitivo. Não é? Não quer dizer que fosse um grande jogo tecnicamente, não é? Mas ia ser um jogo competitivo. Mas o Boa Vista ia dar réplica. E o Braga também não podia perder, porque senão lá ia o Artur Jorge, não é? O Artur Jorge ia embora, não é? Com 3 derrotas para o campeonato, em 5 jogos, em 6 jogos, são 3 derrotas. O Braga não podia perder de maneira nenhuma. Mas levar o Braga ao colo e desalojar o Boa Vista da frente da classificação com mérito, atenção, porque o Boa Vista já apanhou boas equipas, não é? Ganhou ao Benfica no primeiro jogo e ganhava, provavelmente ontem, o Boa Vista ia dar a volta ao jogo, acredito perfeitamente, o Boa Vista ia fazer um grande jogo. O Braga tem uma boa equipa, mas não tem uma equipa competitiva. E ele ainda ontem tirou o Fontes de central, meteu o Moutinho. São indivíduos já com 40 anos, já não têm competitividade. E vêm para cá jogar neste futebol, o que significa, não é? Pepes e outros, mas o Pepe é um caso diferente, significa que este campeonato é fraco. Pois. Porque eles não jogam nesses campeonatos, não me digam assim. Esses indivíduos são bons jogadores, então são bons jogadores, não vinham para aqui. Eles não jogam num campeonato competitivo. E vêm para o campeonato português, que é um campeonato que só fera a ideia e tal, vamos andar aqui a ver e tal, dão umas sarrafadas e tal, dão lixo, experiência e tal, e se meterem bolas para trás, eles já não têm pernas, que é isso que se vê. Eu vi o Moutinho na segunda parte, mesmo com o Boa Vista todo esfrancalhado, o Moutinho fez basicamente nada. Fez 2 passos, já andava ali quase com as mãos nos bolsos, foi um grande jogador, mas está infinito de carreira. Diego Leite, tu viste o jogo e o que é que tens a comentar sobre o jogo e nomeadamente sobre a atuação do árbitro? Que ao expulsar justa ou injustamente Seba Pérez teve clara influência no desfecho do mesmo. O Jorge já disse praticamente tudo, que o jogo esperava-se um jogão, era o jogo da jornada, na nossa opinião, o jogo com mais atenção, e só se jogou meia hora porque depois o jogo não teve mais história, não é? O Boa Vista entrou mal, sofreu 1-0, mas depois marcou 1-1. E o Boa Vista estava motivado para, se calhar, até marcar o 2-1 e, quem sabe, ter uma vitória mais folgada. E a verdade é que depois, naquele momento, aos 31 minutos, o jogo acabou. Tudo bem que o Sebastián Pérez faz uma falta que, compreende-se que é falta, mas nem era falta para amarelo. E também perde um bocadinho a cabeça com o árbitro, se calhar não se justificava protestar daquela maneira, mas é o calor do momento, o calor do jogo, e o Artur Soares Dias, em vez de compreender esse mesmo momento, que o Sebastián Pérez, que é um jogador tranquilo, raramente vê vermelhos, estava ali no momento mais exaltado. Sim, e sabia pelo menos Soares Dias tinha consciência. Tem que ter esse trato, o árbitro tem que ter um bocadinho. Soares Dias pelo menos tinha consciência que ao tomar aquela decisão tão drástica que ia influenciar claramente o jogo. Não era falta para amarelo, deu o amarelo, pronto.
e fechava os olhos àquele momento do Sebastião Pérez. A coisa passava. Não é? Deu vermelho, acabou com o jogo. Não tenho dúvidas que se fosse um jogo do Porto, do Benfica, do Sporting, ou se fosse a favor do Braga, se fosse contra o Braga, o Artur Soares diz não daria vermelho. E deu ali o vermelho porque o Boa Vista não tem o poder que alguns clubes têm. E esta é a realidade. E tenho muita pena porque eu estava a torcer pelo Boa Vista, eu gostava que o Boa Vista ganhasse, saísse vencedor. Não sabemos o que é que poderia ter acontecido se não houvesse a expulsão, mas a realidade é que se o Braga não tivesse ganho o jogo, a situação para o Artur Jorge ficava muito complicada. E para o Braga? Porque o Braga, apesar de ter feito boas contratações, apresenta um futebol muito instável. Já perdeu muitos pontos no Campeonato Português, perdeu na Liga dos Campeões também, apesar de ser a situação que nós sabemos na Liga dos Campeões. Sim, não está a responder ao investimento ou às expectativas que se criaram no princípio da época. Exatamente, e na minha opinião o Boa Vista é prejudicado. Perde o jogo injustamente, é prejudicado e vamos ver se o Boa Vista consegue dar a volta à situação ou se também acaba por sofrer futuramente noutros jogos do que aconteceu ontem. Antes deste jogão que se previa, mas que afinal virou um jogo banalíssimo por força da decisão do árbitro, jogou-se um Portimonense-Benfica, o Benfica vinha de uma derrota, Roger Schmidt finalmente derrotou a equipa, duas por opção técnica, outra por forçada, uma vez que Di Maria entrou no boletim clínico apresentando uma contusão. Será que haverá contusão ou será que Di Maria se recusa a sentar no banco e, portanto, é mais cómodo não ser convocado por isso? Fica aqui a dúvida. O Benfica acaba por entrar muito bem e penso que é um merecido vencedor do encontro. Tivemos esta nuance de Turbine estar muito mal na Liga dos Campeões. Na opinião de Fernando Jorge, manteve-se mal, mas acaba por ser decisivo ao defender um penalti. Fernando Jorge, quem tens a falar sobre o Benfica, Portimonense-Benfica? Ora bem, como tu disseste muito bem, o Roger Schmidt desta vez fez alguma rotatividade na equipa ao tirar 3, portanto saiu o António Silva, o João Neves e o Di Maria, por lesão segundo consta, não é? Ou fizeram constar isso. Entrou o Morato, o Florentino e o David Neres. Para mim o David Neres foi o melhor jogador em campo do Benfica, portanto o David Neres está na calha, já devia ser titular. Só não é titular porque há alguns afilhados na equipa do Benfica, começando por João Mário. No jogo da Champions League, o treinador do Benfica, o Roger Schmidt, não podemos só criticar, também temos que dizer quando faz alguma coisa bem feita, também temos que o elogiar. Esteve bem, porque se eu estivesse no lugar dele, da equipa que ele apresentou de início, após a expulsão do António Silva, quem o tirava era o João Mário. O João Mário neste momento não tem lugar na equipa do Benfica. E o João Mário está a jogar e com a jogada do João Mário e do treinador não o tirar, origina que o Benfica ande com o Alvener a defesa direita. A defesa esquerda. Com dois defesas esquerdos que o Benfica foi. Portanto, o Roger Schmidt este ano está a entrar muito mal. O ano passado apareceu aqui no Campeonato Português, fez um grande trabalho. Até às últimas 5 jornadas. Nas últimas 5 jornadas quase que entregava o campeonato. E ele está a fazer uma sequência dessas últimas 5 jornadas, que andou a tremer para ganhar os jogos e para ganhar o campeonato. Andou com cerca de 10 pontos de avanço e depois quase que perdeu o campeonato. Ele está na mesma sequência. O Rubem Amorim, quanto a mim, faz uma boa equipa, faz um bom balneário. O Roger Schmidt este ano está estampado completamente. Começou com o problema na baliza, ao tirar o bloco ao Dimos e ir buscar um guarda-redes que ele considera que é melhor. Não é. Porque ainda ontem em Portimão, o Turbinho, há uma bola chutada do meio campo, basicamente, que ele atira-se depois da bola. Ele só, se não vai para a baliza, se fosse para a baliza, o Portimonense tinha feito o empate. Há depois um penalti também que o Turbinho defende, mas aquilo é tão mal marcado pelo jogador do Portimonense, que não é uma vergonha, ele atirou-se para o chão, é grande e defendeu a bola. Não é uma grande defesa, é um falhanço de um indivíduo, como eu vi outro ali no Campeonato Português, que falhou 2 vezes o penalti. Teve alguma dificuldade em depois
chegar à bola, se não é o Otamendi, eu acho que era o Portimonense empatava na recarga. E eu depois já tenho dito isto. Tem muita dificuldade. E eu depois já tenho dito isto. O Benfica tem uma vitória justíssima, mal começou o jogo com estas alterações. O Portimonense tem uma equipa fraca. Não é por acaso que tem a classificação que tem e tem perdido os jogos que tem perdido. O Benfica, nos primeiros 25 minutos, eu estava convencido que o Benfica ia fazer um passeio. Já estava a ganhar por 2-0. O Rafa se definisse melhor, mas o Rafa também se definisse melhor, nós temos que entender. Também já não estava no Benfica, estava no clube, no estrangeiro, portanto, não podia marcar aqueles golos todos, mas há situações que nós podemos definir. O Rafa podia ter dado a bola para o Musa e para os outros avançados que o Benfica tinha lá, extremos, para o Neres e tudo, e eles só empurravam a bola como empurrou o Musa naquele lance. O Musa também esteve muito bem, contrariamente ao que muitos dizem que o Musa não tem categoria para ser o avançado centro do Benfica, não percebem nada de futebol. Para mim, o Musa, neste momento, é de longe, já dizia isso o ano passado, de longe, o melhor avançado que o Benfica tem no seu plantel. Aliás, até mais. O Musa é mais goleador, se querem ter alguma opinião, para mim, é mais goleador do que o próprio Gonçalo Ramos. Agora, dê-lhe minutos. Enquanto o Gonçalo Ramos jogou os jogos todos a titular, o Musa andou a jogar 5 minutos. E acabou por marcar 13 golos. Aos 5, aos 10, ou um quarto de hora, ou 10 minutos. E agora é Portimão, e agora sai ao intervalo, quanto a mim, mal. Para meter outro indivíduo, que parece que o Benfica tem lá 2 Draxas. Né? O Benfica já enfiou argulado no ano passado no Draxas, que era o Nuno Sonante, veio para aí. Foi um grande bluff. E eu acho que o Benfica este ano cometeu outros 2 deslizes. Para não falarmos dos laterais, que eu ainda não vi os laterais a fazer grande coisa, não é? Já dispensou um que era melhor defesa esquerdo do que o Caracos que tem lá. Foi buscar o Bernardo, dito pelo próprio treinador, está em forma, já está a 100%, quando eu ali a treinar nestes 15 dias por causa da seleção. Nem para o banco foi. Nem para o banco foi. O Jurasek não joga e eu estou a ver o Alsner a jogar à direita e à esquerda. Para jogar alguns jogadores lá consagrados. Os Di Marias. É um grande jogador, sim senhor, mas não pode jogar os jogos todos, nem pode jogar o tempo todo. Quando estiver roto ou sem condições físicas, tem que sair e entrar o Neres ou outros jogadores. O Neres está à porta da titularidade e provou neste jogo que tem que jogar e que vai ser um dos indivíduos imprescindíveis que o Benfica tem. Relativamente... Nem foi substituto de Di Maria. Relativamente... Di Maria jogou mais. Relativamente a este bluff que eu digo, é o próprio guarda-redes que não me inspira confiança e o próprio Artur Cabral que joga a gasóleo, está gordo, não percebo como é que um indivíduo desses vem dali de Itália, não é? Parece que era suplente, está muito pesado e tal. Este Trubinho faz-me lembrar, aqui há uns anos atrás, quando o Benfica foi buscar o Roberto. Toda a gente se lembra dele. Mas o Roberto, mesmo a dar frangos, era muito mais guarda-redes, era muito mais estiloso do que este Trubinho. Que eu vi o Roberto a fazer jogos em que, quando engatava, aquilo era difícil marcar um golo. Ele era fantástico, ele fazia defesas que eu não beijo neste Trubinho. E agora podem-me dizer assim, você está a analisar mal, o Trubinho agora chegou e não sei o que mais, também é alto, é mais desengonçado, tem outro estilo e tal. Não, eu vi o guarda-redes que jogou contra o Sporting. Tinha 2,3 metros. E tem estilo na baliza. Tinha 2,3 metros, é maior que o Trubinho. E fez uma grande exibição contra o Sporting. E eu vi nos cruzamentos, o Sporting nem valia a pena ir lá acima, porque ele ia lá e caçava as bolas. Claro. O que eu vejo no Benfica neste momento é uma altura do Roberto e do Neno. Que para mim até era um bom guarda-redes, mas saiu dos postes, também dava as suas fífias. E eu estava aí muitas vezes no sofá e fazia um canto ou um cruzamento, aquilo era uma aflição. Neste momento é uma aflição haver um cruzamento para o Trubinho sair da baliza. Claro. Porque vê-se que o Trubinho não é por ser alto. Dele. Ele não tem queda para guarda-redes, não tem categoria para guarda-redes. É aquilo que eu deduzo no momento. Não é coordenado. É muito difícil estarem a trabalhar um guarda-redes. Ele tem 22 anos, certo que é novo. Mas o Bahia foi para a baliza com 18 anos. Sim. E há outros, como o Diogo Costa, 20, o Diogo Costa, etc. etc. Diogo Leite, o Benfica... Com esta mini rodagem do Schmidt, melhorou, piorou, o Neres, como o Fernando Jorge diz, merece a titularidade, o Trubin é uma grande incógnita, na minha opinião, se queres te diga, vai ser realmente um grande barreto, um grande enterra equipa, mas esta é a minha opinião. E a tua? Perguntaste se as alterações táticas do Roger Smith fizeram um efeito, ou um efeito positivo na equipa. A rodagem, a entrada do Florentino, a entrada do Neres. Sim. E pronto, e foi quem me entrou mais. E o Morato. Morato também no lugar do António Silva. Se pareceu bem,
porque o treinador Roger Schmidt falou que o António Silva nem tinha que pedir desculpa, mas entretanto pô-lo no banco. Sim. Se concordas, se não. Como tu disseste, Rui, quando colocaste a pergunta ao Jorge, as alterações que o Roger Schmidt fez foi quase por obrigação, não foi por decisão dele. Principalmente na questão de Di Maria. Não alterou grande coisa a nível da estratégia. Não é? A questão de Di Maria, não sabemos realmente o que aconteceu, se está mesmo lesionado, se não está. A realidade é que entrou o David Neres, que fez um jogaço, e nós temos vindo aqui a dizer que o David Neres é um dos melhores jogadores do Benfica e não compreendemos o porquê dele não jogar mais vezes a titular ou entrar tão tarde nos jogos, às vezes aos 85 minutos, que até é uma falta de respeito para com o David Neres. E a realidade é que ele fez um jogão, fez uma assistência, fez um golo, e estamos a falar de um jogador... Fez duas assistências e o golo. Estamos a falar dos golos todos. Sim. Estamos a falar de um jogador que fazia parte daquele Ajax que não chegou à final da Liga dos Campeões por azar. Portanto, sim. É um jogador de muita qualidade. E o Benfica ganhou de forma justa, o Portimonense, como o Jorge disse também, bem, tem uma equipa modesta. Agora, há decisões que eu não compreendo do Roger Schmidt. A questão do Orsnes a defesa esquerda, se tem 2 defesas esquerdos disponíveis, não compreendo. E a questão do Turbine, que eu, enquanto adepto portista, rio-me um bocadinho da situação, porque foi aquela desgraça na Liga dos Campeões. Ontem foi uma pequena desgraça tapada pela defesa do penalti, que pronto, compensou ali um bocadinho o que seria aquela dúvida em volta do Turbine. Não, até arrefeceu muito as o Alsner a defesa esquerda, e não só, porque depois o Benfica jogou ali cerca de 5 minutos, ou 8, ou 9, mais ou menos 10. Com o sistema dos 3 centrais, o Alsner foi para o lado de lá. Este programa orgulha-me, porquê? Porque eu acho que nós entendemos um bocado a bola. Mas a defesa do penalti já arrefeceu de alguma forma as críticas à Turbine. Mas o pouco potencial dele não pode ser mascarado por um penalti que realmente é muito mal marcado, mas ele tem sempre mérito em lá ir. Claro, sim. Mas isso não mascarar aquela falta, digamos, de jeito que ele tem, de jeito. De jeito de ser guarda-redes. O penalti disfarçou um bocadinho aquilo que já vinha desde o jogo contra o Salzburgo. Eu acho que o Fernando Jorge aplica aqui um termo que aparentemente não é muito correto do ponto de vista formal, do ponto de vista do português, o estiloso, mas realmente um guarda-redes, quando é bem coordenado, quando é bom guarda-redes, forçosamente também é estiloso. Aqueles guarda-redes de exceção são estilosos por natureza, são elegantes na baliza, são naturais na forma como põem as mãos à bola, ou a socam, o Turbine. E a comunicação com a própria defesa. Se me permites, eu não vi em lado nenhum na comunicação social, mas o Turbine tem que dizer isto, porque é força até para os críticos deste programa que dizem que nós somos, sei lá, faciosos. Eu tenho que dizer aqui que não vi em lado nenhum, não é? Mas que o lance do primeiro penalti, aos 3 minutos contra o Casino de Salzburgo, é cartão vermelho ao Turbine. Porque aquele lance, se fosse disputado no meio-campo entre 2 jogadores e o jogador jogasse de cabeça e o outro por trás lhe mandasse um soco, como o Turbine mandou, era cartão vermelho. Não, foi soco. Ainda era pior, a cotovelada hoje em dia até está um bocado generalizada e há árbitros que não marcam, não dão vermelhos, outros dão amarelos, outros dão vermelhos, são mais radicais. Mas aquele foi um soco por trás, ele socou a cabeça do jogador quando o jogador já tinha cabeceado. E ele nem tinha não foi na disputa da bola. Aquilo foi uma agressão pura e simples. Que o árbitro entendeu, pronto, foi guarda-redes, foi falta de jeito do guarda-redes, foi. Mas no fundo foi uma agressão do guarda-redes. Isto no meio-campo, entre 2 jogadores, sem ser até o próprio guarda-redes, se fosse no meio-campo, que é um jogador normal, não é? Não pode jogar com as mãos, não é? Se fosse na disputa da bola e desse aquele soco, era expulso, logicamente. Mas eu acho que ficou por bem demonstrado. Depois tens aquele lance
que é um remate quase no meio campo, que ele deixa passar por baixo dele. Sim, rasteiro. A bola só não vai para a baliza. Se fosse para a baliza... E a minha opinião, eu nem estou aqui na posição de dar opiniões, mas a minha opinião seria preferível o Benfica ficar a jogar com -1, sendo o Turbino expulso, do que sendo o António Silva. Pois, sim. Mas, para concluir esta questão, não podemos esquecer que no próximo fim de semana, na próxima sexta, há o Benfica-Porto. Sim, sem dúvida, íamos falar disso. Apesar também. do Porto não ser aquele Porto que se calhar metia tanto medo há uns anos atrás, quando ia à Luz, o Porto na Luz agiganta-se, e o Benfica a jogar com um guarda-redes que não inspira confiança, e eu penso que a própria equipa sente que não há ali uma segurança na posição da baliza. Claro. Todas as manifestações de apoio ao guarda-redes são normais. Porquê? Claro. Porque é para ver se lhe dá moral, mas no fundo também, de alguma forma, a equipa está implícito que eles, ao precisarem dar moral público ao guarda-redes, é sinal de que não confiam a 100%. Há uma desconfiança, sim. E, portanto, vai ser um jogo muito difícil para o Benfica e não é só a questão do Turbino, mas tem outros problemas. Na minha opinião, a sorte do Benfica é que o Porto também tem muitos problemas, porque se o Benfica fosse apanhar, por exemplo, agora um Sporting, que está num bom momento de forma, ia ter mais dificuldades. Mas, na minha opinião, enquanto deportista, espero que o Porto vá à Luz ganhar e espero que o Turbino dê sequência a estas exibições negativas que tem tido nos últimos jogos. Sim, vamos pensar assim, o Porto eventualmente não colmatou ainda a ausência do Otávio e do Uribe, mas o Porto tem jogadores com classe. O Taremi, se lhe der espaço, sabe jogar. O golo contra o Gil Vicente é um toque de calcanhar soberbo de visão de jogo. O Porto foi buscar um jogador que não é inferior, na minha opinião. O Ibancheno é um grande jogador. Não é inferior ao Uribe, por exemplo, em termos comparativos, que é o Alan Varela. O problema é que o Alan Varela já vem com 47 jogos. Pois. Esse é que é o problema, que ele não parou. Mais os jogos todos que vai ter para a Liga Portuguesa, não é? Ele não pode fazer esses jogos todos. Sinceramente, essa é a carga muito grande, não é? Então será por isso, porque aquilo que me pareceu... Ele teve que sair no jogo, agora passando para o Porto Gil Vicente, pareceu-me que o Porto entrou bem, esse Alan Varela dá-me a impressão que distribuiu bem o jogo, mas ele foi... O principal, penso eu, peça que baixou de tal forma o ritmo de jogo e que pouca dinâmica teve. O Uribe era muito mais ativo porque defendia, atacava. O Uribe, neste momento, era temível por aparecer muito à entrada da área e até o jogo do Benfica começa na reviravolta do golo do Uribe. Mas o Uribe não era tecnicamente melhor do que este Alan Varela, que são mais ou menos parecidos. Este até mais tem cabedala mais alto. Mas aqui agora, o problema é os jogos que o Alan Varela tem. Bem com 47 jogos no Campeonato Argentino, quase no fim. E o Uribe, que é o início da época, não é? São os jogos de início da época. E o Alan Varela ainda não está confiante a 100%. Mas pareceu-me que as características do Alan Varela são muito mais de trinco do que do tal box-to-box. Que o Uribe fazia isso com alguma facilidade. O Uribe jogava com o Gruitch jogava eventualmente mais atrasado, o Uribe fazia o bem, não é? E o Alan Varela não parece esse jogador. E depois o André Franco, sem dúvida nenhuma, que não tem a classe do Otávio. Neste momento não tem, de forma nenhuma. Aquelas três almas nem tem as características do Otávio. E vamos ver se o Pepe joga na Luz, porque se não jogar será um Porto menos temível, mas com... penso eu, com o grande alento Aliás, o Porto e o Sporting, eu vi este comentário a seguir ao jogo da Liga dos Campeões do Benfica, e eu ouvi este comentário de que os adeptos do Sporting, ou os responsáveis, e do Porto estariam a sorrir perante o que o Turbino mostrou. Porque eles não têm dúvidas, ninguém tem dúvidas que o Turbino vai ser aposta até eventualmente enterrar a equipa. Não há mais ninguém. Não ser o Samuel Soares. Não, eu penso que o Samuel Soares, não sendo o tal estiloso natural, tem melhores condições que o Turbine, e depois os jogadores, à medida que vão amadurecendo,
os guarda-redes, sobretudo, tornam-se mais estilosos, Sim. por mais confiantes, Sim. por mais jogos. E, aliás, temos um exemplo que é o Bruno Varela, que o Fernando Jorge já falou nisso. O Bruno Varela era um jogador dos Júniores do Benfica, um guarda-redes muito pouco estiloso, não tinha estilo nenhum, eu não gostava nada dele. Entretanto, foi para a Holanda, veio, no Guimarães já é outro guarda-redes, completamente diferentes. No Benfica acusou a pressão de ser da casa, deram-lhe uma oportunidade, mas também estavam à espera que ele falhasse. Mas o Trubin, que me custou tanto dinheiro, e ele vai falhar mais do que uma vez, e a aposta vai ser sempre nele, até quando virem que não há condições, porque o jeito não aparece assim do nada. E compromete muito o Benfica. O jeito ou se tem ou já não se ganha mais. Há jogadores que nós dizemos, e o Fernando Jorge citou aqui um, que nós conhecemos desde jovem, que é o Tiago Moraes, que tinha potencial para ser melhor jogador. Não o estava a ser por atitude e por falta de, talvez, de intensidade e de mentalidade, sobretudo de mentalidade, mas o potencial estava lá. Este rapaz, Trubin, pode ter mentalidade, mas não parece que tenha o potencial para chegar longe. Sim. Aliás, o Porto aqui há uns anos também trazia o supra-sumo dos guarda-redes chamado Kralj, e ele era deste género. Mas tinha mais até estilo que este, não é? Mas foi considerado um frangueiro e ao fim de enterrar o clube vários jogos, porque tinha sido uma aposta e tinha sido uma contratação cara, porque vinha rotulado de um potencial extraordinário e só quando enterrou o Porto é que deixou a baliza, já irremediavelmente o Porto já não conseguiu ser campeão nesse ano. Não sei se vocês querem falar de mais alguma coisa. Os resultados da jornada, o Chaves continua, mas teve uma curiosidade. Praticamente no fim do jogo perdia por 2 golos e conseguiu dar a volta, empata 2-2. Até podia ter ganho. Sim. No fim do jogo. Agora também vamos ter um Sporting Rio Ave. O que é que vocês preveem para o Sporting Rio Ave desta noite? Ora bem, o Sporting Rio Ave, enquanto se derem cabo da locomotiva, o Sporting terá mais dificuldades. Enquanto não derem cabo da locomotiva... A locomotiva sem dúvida. Exatamente. O Goicoechea, enquanto o Goicoechea jogar, qualquer indivíduo joga ali ao lado dele. Até eu jogava e marcava golos. Porque ele faz o trabalho todo na parte da frente do Sporting. Ele destabiliza qualquer defesa. Ele arrebenta com tudo. Foi uma grande aquisição da parte do Sporting, não é? Sim, até os ingleses andaram a dormir. O Sporting é só o Joker. Sim, eu sei. Mas o Amorim também não vai descansar em alguns jogos, de certeza absoluta, não é? Até para o poupar, porque senão eles arrebentam com ele. Mas o Iocas aqui no Campeonato Português e o Rafa são dos indivíduos que têm levado mais porrada, que a gente assiste ali, eles levam porrada à torta e direito. Portanto, não vão aguentar, não é? O Rafa é mais fraquinho fisicamente, mas este Goicoechea aguenta bem. O Goicoechea, eu chamo-lo automotora, porque ele agarra as carruagens todas, não é? O resto da equipa vai toda atrás dele. Não é? É o Panzer. Portanto, é um Panzer ali na frente, bom jogador tecnicamente, joga bem de cabeça e tudo, desmarca-se com facilidade. Então o Sporting vai ganhar tranquilamente. Acredito que sim. O Rio Ave tem um bom trabalho também do Luís Freire, também. Tem feito um bom campeonato. O Rio Ave está com uma boa vista também. Portanto, está marcado por não poder fazer aquisições, não é? Por causa do problema das finanças também. E o Rio Ave tem que jogar com aqueles, com os emprestados, com os que têm para lá, etc, mas o Luís Freire está a fazer um bom trabalho. Também joga bem o Rio Ave, troca bem a bola. Acredito que o Sporting, com maior ou menor dificuldade, vai acabar por ganhar o jogo e ir para a frente do campeonato também. Eu penso que o Sporting vai ter algumas dificuldades. Se marcar cedo, depois poderá facilitar o jogo, mas se não marcar cedo e se calhar até for empatado para o intervalo, penso que terá dificuldades, porque o Rio Ave, quer queiramos, quer não, apesar das dificuldades financeiras, tem uma boa equipa, na minha opinião. Uma equipa competitiva. Joga bom futebol, apresentou muitas dificuldades quando o Porto foi à Vila do Conde. Penso que o Sporting irá ganhar, mas será um jogo difícil e que o Sporting terá que suar muito para ganhar. E então, se jogar sem o Guiócaras, muitas dificuldades terá, porque é um dos melhores jogadores do Sporting neste momento, que eu até pensei que o Ruben Amorim fosse poupar na Liga Europa, dar algum descanso. O Sporting continua claramente favorito. Sim. E como sempre terminamos com uma abordagem à Premier League, também foi influenciado pelas competições europeias. As equipas, o City mantém-se como líder do campeonato, da Liga, mas houve grandes jogos, Diogo Leite. Sim. E estás tu cá para dizeres o que
tu achaste desta jornada? Sim. Mais uma vez foi uma jornada cheia de golos. A par do campeonato alemão deve ser o campeonato com mais golos por jornada, por fim de semana. Podemos começar pelo Manchester City com o Nottingham Forest. O Manchester City ganhou 2-0. Penso que o Manchester City teve algumas dificuldades no meio da semana na Liga dos Campeões, apesar de ter ganho. Este fim de semana é a mesma coisa, mas a questão é que, mesmo tendo dificuldades, vai ganhando o jogo, porque também tem individualidades que sobressaem sempre. Teve lá aquele episódio assim um bocadinho caricato com o Rodri, que foi expulso, ali provocado pelo Morgan Gibbs-White, que, na minha opinião, o Rodri parece que tem jogado descontente nos últimos jogos. Não sei se passa ali algum atrito com o Guardiola, parece-me que anda a jogar um bocadinho descontente porque ele marca golos e nem festeja de forma efusiva. Ele também era para sair também. Não sei se passa ali alguma coisa, parece-me descontente. Mas o City ganha 2-0, continua líder e como volto a dizer, que é o principal candidato a ganhar a Liga Inglesa. Entretanto, o Arsenal, não é? O Arsenal também empatou 2-2, um jogo, o jogo cartaz este fim de semana, com duas equipas, o Arsenal candidato ao título, o Tottenham se calhar não o coloca como candidato ao título, mas assim candidato a lugares de Liga dos Campeões, e ficou 2-2. Foi justo? Exige-se mais do Arsenal, na minha opinião, pelas contratações que fez. Penso que o Arsenal, no ano passado, jogava melhor futebol que este ano e fez contratações, comprou o Declan Rice ao West Ham por 100 milhões, comprou o Kai Havertz ao Chelsea também por 60 milhões, creio eu. Portanto, fez investimentos pesados. Gastou mais dinheiro. Penso que se exige mais, e às vezes as equipas jogam mais com menos opções e quando têm mais opções jogam menos. Exatamente. O Brentford com o Everton ganhou 3-1. Eu falo deste jogo porque o Everton não tinha pontuado ainda e ganhou em casa do Brentford, uma equipa muito complicada que também apresenta bom futebol. Eu fico contente que o Everton tenha ganho, porque é uma equipa que nos últimos anos tem tido dificuldades em manter-se na primeira divisão. É muito forte nas bolas paradas. Sim, e eu penso que o Everton é a equipa que está há mais anos na Liga Inglesa. Portanto, para vermos como o Everton, que agora é uma equipa se calhar modesta, mas é uma equipa com muita história na Liga Inglesa. Histórico. O Burnley com o Manchester United tem tido muitas dificuldades neste campeonato. Na meio da semana perdeu 4-3 com o Bayern. Quem não viu o jogo e vai ver o resultado 4-3 pensa que foi um jogo competitivo, equilibrado. Mas não foi. O Bayern simplesmente tem muitas dificuldades defensivas e o Manchester United, com golos caídos do céu, lá marcou 3 golos. Sim, alguns golos foram um bocado até caricatos. Sim. Portanto, teve muitas dificuldades contra o Bayern e agora contra o Burnley. O Burnley falhou lá muitos golos e depois é a qualidade do Bruno Fernandes, que é um jogador que eu admiro muito, que gosto de o ver jogar. Faz um golo genial. E, na minha opinião, o Bruno Fernandes faz o jogo todo do Manchester United. Já tivemos exemplos na época passada em que o Manchester United jogou sem o Bruno Fernandes por lesão e o Manchester United sem o Bruno Fernandes pouco consegue fazer porque se já tem muitas dificuldades de criatividade, então sem o Bruno Fernandes ainda mais dificuldades tem. E ganhou 1-0, que foi o que valeu porque o Eric Ten Hag também está-se a colocar a jeito e os adeptos do Manchester United vão cada vez tendo menos paciência com o Ten Hag. Claro. O Liverpool ganhou 3-1 ao West Ham. Parece melhor. O Liverpool, que está em segundo lugar, atrás do Manchester City, está a voltar àquele Liverpool que há uns anos atrás fazia frente ao Manchester City. Sim, que até ganhou a Liga. Sim, o Liverpool que neste ano tem a vantagem de jogar Liga Europa, ou seja, consegue fazer mais rotatividade de plantel, tanto que para a Liga Europa jogaram muitos jogadores que são segundas opções e mesmo assim ganham o jogo. Pois. E ganhou 3-1, golo do Darwin Núñez, que na minha opinião é a aposta para ser titular. O Jürgen Klopp às vezes vai alterando ali com o Diogo Jota ou até mesmo com o Gakpo, que foram buscar ao PSV, penso eu, por 40 milhões, que até, a meu ver, neste momento, apesar de ser um jogador de seleção holandesa, até agora não justificou o investimento. E o Darwin Núñez, que foi muito mais caro, apesar disso, tem jogado bem, nota-se que está com mais confiança. Esta época está melhor entrosado. O entrosamento com os colegas de equipa parece muito melhor e, portanto, penso que seja a aposta no futuro.
O Brighton ganhou 3-1 ao Bournemouth, o Brighton que perdeu a meio da semana para a Conference League, penso eu. Sim. Perdeu e agora também estava a perder com o Bournemouth, mas deu a volta e com mérito, porque o Brighton joga bem. Mais uma vitória e o Brighton penso que está em terceiro, atrás do Manchester City e do Liverpool. Como sempre, a desilusão do Chelsea. O Chelsea, que nós vimos para aqui todas as semanas falar, ou perdeu ou empate, mais do mesmo. Tudo bem que o Chelsea teve um expulso, jogou ali nos últimos 40 minutos, penso eu, 30 minutos com menos um. Mas o Aston Villa tem boa equipa, joga bom futebol, tem um bom treinador. Já no ano passado ganhou em Stamford Bridge, penso que 2-1. Este ano ganhou também 1-0. E o Chelsea, aos poucos e poucos, não tem competições europeias, mas aos poucos e poucos vai-se afundando cada vez mais, está em 14º e, na minha opinião, terá muitas dificuldades em chegar aos lugares europeus. Já nem falo de Liga dos Campeões, mas lugares de Liga Europa e de Conference League. Está mais próximo da despromoção. E já está com 13 pontos de atraso. Exatamente. E para terminar, o Sheffield United Newcastle, que o Newcastle ganhou 8-0. Uma goleada histórica. Um resultado muito estranho, porque o Sheffield United até é uma equipa que não ataca muito, mas defende bem. Tanto que o Manchester City, quando foi ao Sheffield United, teve muitas dificuldades. E é um jogo que eu previa ser muito difícil para o Newcastle. E o Newcastle ganha 8-0, um resultado assim até estranho na Liga Inglesa, porque os jogos costumam ser assim mais competitivos. Não sei se também foi um bocadinho aquela resposta às bocas que o Newcastle ouviu pelo jogo que fez a meio da semana com o Milan, que foi um jogo miserável que o Newcastle fez em Milão, que empatou 0-0 porque defendeu bem. Muito difícil. No fim de semana o Newcastle ganhou o 0, foi o primeiro jogo assim convincente, que eu que vinha a criticar as exibições do Newcastle pelo investimento e por ser ano de Liga dos Campeões. O Newcastle acabou por ganhar e com mérito, um jogo também com pouca história, porque tornou-se muito fácil. E o Sheffield também é o último classificado do campeonato inglês. Subiu este ano. Depois desta abordagem à Premier League e esperando que na próxima semana comentemos aqui um jogo fantástico do ponto de vista técnico, tático, sem casos, sem VARs, sem polémicas, que será o Benfica-Porto. Nos despedimos com toda a amizade e até uma próxima. Muito obrigado. Condição, boa semana, obrigado.